A Cultura informa. Opinião. Ele está chegando com a opinião, os comentários e análise social de hoje. Professor Carlos Silva, boa tarde. Boa tarde, André Santiago. Boa tarde, Dido Montenegro. Boa tarde, ouvintes do Cultura Informa. Boa tarde, professor. Bem-vindo. Qual o tema do comentário de hoje? Nosso tema de hoje é Patriota do Paraguai. Vamos ao comentário. Primeiro, pedir respeito ao Paraguai, porque quando nós colocamos esse título é porque existe naturalmente a fama do Paraguai de vendas de produto falsificado, principalmente na cidade de Ciudad del Este. Mas as autoridades federais do Paraguai tentam de todo jeito evitar essa comercialização de produtos falsificados. Inclusive tem lojas até com máquina de identificação se o produto é falsificado quando você compra. Mas eu queria levar em consideração essa questão do patriotismo bolsonariano, que ele não passa de uma expressão no sentido de buscar um populismo e uma popularidade absurda e louca. Ora, o presidente da República é, antes de mais nada, soldado do Exército. Ele é capitão do Exército, não é? O Exército brasileiro, ele tem uma assistência médica hospitalar das mais inteligentes, rica e requintada do país. Para se ter uma ideia, a estrutura de saúde do Exército é composta por 545 seções de saúde, 23 postos médicos de guarnição, 4 policlínicas militares, 15 hospitais de guarnição, 11 hospitais gerais e um hospital central do Exército, com destaque para a Escola de Saúde do Exército, encarregada da formação de pessoas de saúde, um instituto de biologia, um laboratório químico farmacêutico e de produção de medicamentos. Com toda essa estrutura inteligente, extremamente cara, bancada pelo trabalhador normal, o presidente da República, com uma obstrução intestinal, resolve então buscar o médico particular no custo de aproximadamente 2 milhões de reais e ficar internado no hospital, cujo dono é a maior pessoa rica do Brasil, não é? Com uma diária de aproximadamente 5.300 e pouco reais dia. Então observe, o patriota não respeitou toda a inteligência da medicina do nosso Exército para usar com dinheiro público uma internação para uma obstrução intestinal que parece que o médico dele é milagreiro. Só ele entenderia de observar essa obstrução intestinal do presidente, ou seja, em toda essa estrutura médica do Exército Brasileiro não tinha um médico capaz de fazer essa observação. Então é delicado essa situação porque o Brasil está pagando quando tem uma superestrutura à disposição dos militares e seus familiares. É delicado, é imoral, não há outro adjetivo. E o segundo ponto que nós vamos ponderar é que a reforma trabalhista, aquela que foi feita no governo Temer, que usou várias reformas trabalhistas como referência, inclusive da Espanha, a Espanha começa agora em 2022 a revogar essa reforma trabalhista para trazer de volta, resgatar os direitos trabalhistas que foram perdidos e que complicou a economia espanhola. Então é interessante observar que o presidente da República, que se diz patriota, capitão do Exército, não confia na estrutura do Exército bancada por nós, estrutura essa de alto nível de cuidados médicos. E aí resolve então ficar internado no hospital extremamente caríssimo, não é, de ponta, aonde e mais ainda num sinal de responsabilidade sanitária,
aparece o cidadão, presidente da República, caminhando pelos corredores do hospital com 2 jagunços por trás, sem máscaras, como se não existe o médico que o atendeu. Atendeu ele ainda com a camisa normal, sem ser a camisa de doente, e o médico sem o jaleco, sem nenhuma roupa que caracterizava o fardamento daquela instituição, que é uma questão higiênica, quimicamente falando, não é? Sanitariamente falando. Parece que não estão nem aí para a pandemia, não estão nem aí para o que está acontecendo no Brasil. Realmente, como presidente da República, funcionalmente falando, ele está no estado terminal. Era isso que tínhamos que passar para o ouvinte do Cultura Informa. Opinião é na Cultura. Primeiro lugar em audiência, do jeito que você gosta. Você está ouvindo a Cultura Informa, o jornal do nosso rádio. Agora 1h mais 43 minutos. 1h43 aqui em Caruaru. Agora a mensagem dos ouvintes. O Índio Agagiane aqui participando, o Arthur também, o Geraldo Medeiros. Deixa eu ver aqui a mensagem do Índio. Boa tarde a todos, estamos em Porto de Galinhas com os Homens de Botões Dourado. Professor, o turismo de Pernambuco e do Nordeste está bombando. E isso para vocês da esquerda é uma facada no coração. Deixe o homem trabalhar para o Brasil crescer. Mensagem do Índio. Pelo contrário, Índio Agagiane, pelo contrário. O governo de esquerda, o governo passado, inclusive, e aí vem um governo de direita que criou a Lei Rouanet, a lei federal que oferece condições para artistas, para shows, que vocês criticavam pensando que era da esquerda, mas foi criado no governo Collor, tá certo? Deve sim ser ampliada, melhorada para atender a todos os artistas, independentemente da sua classe social e econômica. E que sempre a esquerda e o governo socialista defendem que o turismo, que a cultura seja transformada em um espaço funcional, um produto que gera renda e empregabilidade. Diferente do governo atual, que tivemos museus incendiados, tivemos museus de cultura sendo retirados das suas obras originais, principalmente das matrizes africanas, e cortando verba para peças teatrais, shows que geram emprego, que geram renda. Então é exatamente o contrário do que você está dizendo. Mandar um abraço para Cícera Alves acompanhando a gente, muito obrigado pela audiência. E tem um pessoal de Riacho das Almas, o Clécio Monteiro. Boa tarde, Riacho das Almas, Pernambuco, acompanhando a Rádio Cultura. Obrigado pela audiência também. André, tem mais mensagem chegando também no WhatsApp da Cultura. Aqui o Elias Serafim está desejando boa tarde, professor. O senhor ficou triste com a alta hospitalar do Bolsonaro hoje? Não, eu não fiquei triste com a alta hospitalar. Eu estou triste com o estado terminal do Brasil, se ele continuar, sabe? Inclusive, é muito interessante você observar. Você acha mesmo que era preciso trazer um médico das Bahamas para cuidar de uma obstrução intestinal? Ele é Deus, não tem outro que consegue fazer isso, nem no próprio exército. Mandar aqui um abraço para o Antônio Marinho, também acompanhando a gente no Facebook da Rádio Cultura. O Walter Santos está dizendo boa tarde. Patriota que foi expulso do exército, acusado de motim. Só os mal informados caíram nessa de patriota. Pobres tolos. Inclusive ilustrando que o ouvinte aí contribuiu, o próprio coronel disse que o presidente é doido, desequilibrado e violento. Basta você pesquisar no perfil funcional da carreira militar do Exército Brasileiro, onde o coronel Carlos Peregrino fala isso. Mandar um abraço para o ouvinte César Guedes, também acompanhando a gente no Facebook da Rádio Cultura. Paulo Sérgio está dizendo o seguinte, professor, ele é o presidente, como tal, tem o médico de sua confiança e os custos fazem parte do cargo. Lula foi atendido no Hospital Albert Einstein, e aí? E não são jagunços, mas sim agentes federais. Primeiro, Lula é civil.
Lula não tem uma estrutura, e poderia ter, que era chefe de exército. Mas um presidente da República gastar 2 milhões para ser atendido no hospital numa diária de quase 6 mil reais, com essa estrutura de exército que nós falamos agora há pouco, né? Com 11 hospitais, 4 policlínicas, 15 hospitais de guarnição. É um absurdo. Sem falar numa entidade que produz medicamento. Isso é falta de respeito com a própria instituição. Professor, e com relação aos custos, a filha do médico disse: nunca recebeu R$1 por tratar o presidente, diz a filha do médico, a Beatriz Macedo Lopes, filha de Antônio Luiz Macedo. Inclusive, ela disse que foi confirmada que o pai dela viajou em avião do Hospital Vila Nova Star e não foi no avião da FAB. Olha, só faltou ela dizer que ele pagou a passagem do bolso. Só faltou isso, mais nada. Você acha mesmo que no mundo do capitalismo tem almoço de graça? Se você achar, concordo com ela. Também na nota que foi publicada no UOL pelo jornalista Felipe Moura Brasil, que o pai dela já faz em média 600 cirurgias por ano, opera pessoas de graça também, e tudo que conquistou foi por mérito dele. Mas eu não estou falando da pessoa do médico, de sua carreira profissional. Eu estou falando que o presidente da República não respeitou a estrutura de exército inteligente, como se no Brasil não tivesse um médico capaz de observar uma situação de obstrução intestinal. Vê que coisa louca. Ninguém está discutindo aqui a história do médico, até porque se ele chegou à medicina, ele tem seus méritos. Agora, outra coisa é dizer que ele não recebeu nada, uma coisa é ele não receber dinheiro. A outra coisa é receber privilégios, que também servem como moeda para a compra de pessoas. Mandar um abraço para o Jailton Arruda, também acompanhando a gente aqui, e a nossa querida ouvinte, a Josineide Silva. Estão acompanhando pelo Facebook da Rádio Cultura e tem muita gente também assistindo pelo nosso canal no YouTube. O Geraldo aqui no WhatsApp pergunta: como assim no estado terminal? O problema do presidente não tem mais cura, professor? Não, eu acho que estado terminal funcionalmente falando. Né? Estamos há 3 anos de governo. Você acha que em 1 ano ele conseguirá reverter as besteiras que fez em 3? Por isso que eu acho que ele está no estágio terminal funcionalmente falando e politicamente falando. O Furão dos Mosquiteiros na escuta está dizendo: era para vir para o Hospital Regional do Agreste. E por que não? Qual o problema? Nós temos os melhores médicos que atuam não só no serviço público, como também no serviço privado. São os mesmos médicos. Uns têm contratos federais, estaduais e municipais. Por que não poderia ir? Lógico, como ele é presidente da República, ele tem que manter segurança, porque no mundo está cheio de doido. Então, por isso que se preserva a integridade física e moral do presidente da República. Agora, como capitão do Exército, ele deveria respeitar e honrar a inteligência militar. Inclusive, aqui no site O Antagonista, diz que o presidente passou mal porque não mastigou camarões no almoço. Olha, ele não... Vê que coisa impressionante. Vamos analisar. O presidente da República não mastigou camarão por quê? Estava trabalhando? Estava se reunindo com os governadores da Bahia, estava se reunindo com o governador do Piauí para discutir pessoalmente a questão da enchente, estava lutando, entrando em contato com o laboratório Pfizer para liberar rapidamente as vacinas? Não, ele estava fazendo pirueta no carro de brinquedo. Várias participações aqui no Facebook, também no WhatsApp. Professor, uma mensagem, uma informação aqui do site O Antagonista. Quaquá contra Dilma. O vice-presidente do PT reforça críticas a ex-presidente e se irrita com nota do partido na qual ele é acusado de misoginia. Ele renovou as críticas a Dilma e ele disse que no fim de 2021 que a ex-presidente da República não tem relevância do ponto de vista eleitoral e provocou a ira de Gleisi Hoffmann, a presidente do partido Quaquá, que é vice-presidente do PT. Pois é, ele foi extremamente equivocado, ignorante e misógino no momento como se referiu
a Dilma Rousseff, ela não está apenas como ex-presidenta da República, ela está como pessoa que lutou pela democratização do país. Então ela foi eleita presidente da República e, por fato de ser eleita, né, presidente da República, aliás, por 2 vezes, tira desse cidadão a condição de se referir a ela dessa forma. Foi uma forma extremamente equivocada e deve ser reparada. Professor, a gente inclusive teve ontem, né, a informação já por meio do ministro da Saúde, Queiroga, né, Marcelo Queiroga, que nós teremos a partir do dia 10 a chegada das vacinas infantis, né, as vacinas Covid para as crianças. Não vai ter a recomendação médica, porém também não vai ser obrigatória a vacinação. Primeiro, o fato de não ser obrigatória é burrice do ministro. Isso é não, fato. professor, foi uma consulta pública. Sim, a consulta pública não pode passar por cima da lei. A criança, assim que nasce desde 1837, é obrigada a tomar vacina. O adulto começou a ser obrigado a tomar vacina em 1846. Né? A partir da lei de 1904, isso começou a prevalecer. Então, assim que um bebê nasce, ele toma a primeira dose de vacina contra a varíola. Depois, no primeiro e segundo mês, toma mais 2 doses. Eu pergunto, e se não obrigasse? Se não fosse obrigado isso, como seriam essas crianças? Isso é uma loucura. Você fazer uma pesquisa pública para definir uma situação científica? E aí isso é um protocolo, gente. Isso é retardar, isso é ganhar tempo. Não tem sentido. Qual é o pai? É preciso entender que, constitucionalmente, os pais e responsáveis têm limites. Ele não pode atuar absolutamente contra a criança, não. Contra o seu filho ou sua filha, não. Ele tem que respeitar o Estado de Direito e a Constituição, que determina que as pessoas devem ter todos os direitos sobre a sua saúde, independentemente. Imagine um pai, digamos assim, ignorante, que não tem nenhuma formação, diz: meu filho não vai tomar vacina antipoliomielite. Ele vai ter razão? Claro que não. Antes de tudo, lembre-se que a criança é responsabilidade do Estado, da União e da sociedade. Nós temos aqui, inclusive, uma matéria lançada hoje, justamente sobre os países que já estão vacinando as crianças, no caso, não é? Aliás, lançada hoje, não, a matéria foi publicada no dia 22 de dezembro. Então nós temos aqui, segundo essa matéria, eu imagino que já essa lista, inclusive, está desatualizada, mas até então, não é, o dia 22, 31 países já estavam vacinando as crianças, né? E entre esses países nós podemos destacar Alemanha, Argentina, Bélgica, Canadá, Chile, Cuba, Dinamarca, El Salvador, Espanha, Estados Unidos, enfim, são 31 países. Quem fecha aqui a lista em ordem alfabética, é importante dizer isso, Singapura. Pois é, nós já chegamos a 39 países que aprovaram essa imunização de menores de 12 anos. Então, veja, gente, isso é uma loucura o que está se colocando no Brasil. O Brasil tem todo mundo sabe que o Brasil tem um Programa Nacional de Imunização desde 1973, não é? Nós vacinamos, o Brasil já vacinou 88 milhões de pessoas em 90 dias contra a influenza. E um detalhe, nós não tínhamos o IFA, ou seja, o composto ativo da vacina que foi comprado no laboratório francês Sanofi. Então é preciso, o que está acontecendo hoje no Brasil é uma loucura que o mundo está percebendo. E aí um presidente da República, veja que exemplo ele dá, em pleno hospital, no corredor, ele acompanhado por 2 capangas, sem máscara, sem nenhum respeito à legislação sanitária. Veja que exemplo ele dá para o mundo. Mensagem aqui do Antônio, do bairro Petrópolis. Boa tarde, professor. Até hoje está rendendo este problema da facada e este problema do intestino deste macabro. Só que este presidente tem que resolver os problemas do país. Opinião aqui do Antônio, do Petrópolis. Pois é, essa questão da facada, eu me responsabilizo pelo que eu estou dizendo, e não me venham dizer Bolsonaro e companhia que levou uma facada real. Por que eu não levou? Vou dar só um exemplozinho besta, só um exemplozinho bem bestinha, bem simplório.
no dia em que ele levou a facada, ele estava acompanhado por 10 ou 12 seguranças federais e ao redor dele mais de 10 mil pessoas. E um cidadão, um adolescente qualquer, se tivesse roubado um celular do bolso de alguém, ia morrer na porrada. Imagine o sujeito dar uma facada no meio daqueles homens, tudo armado, conseguir passar pelaquela população de bolsonarista sem um arranhão. Basta observar esse detalhe. Professor, e falando sobre agora festividades, sobre essa questão da Covid, né? Uma coisa está interligada com a outra. Hoje, Olinda e Jaboatão cancelaram suas festas de carnaval. A gente teve esse anúncio durante essas notas divulgadas durante a manhã desta quarta-feira. Olha, não há outra opção se não respeitar as questões sanitárias, porque está muito visível diante do crescimento da variante Ômicron e ainda de algumas mutações da própria Covid. E é preciso entender que nós ainda estamos passando por um processo de depressão social devido à pandemia desses 2 anos. As pessoas estão naturalmente inquietas, as pessoas estão inseguras, com fácil irritabilidade. Então não seria outro caminho senão anular essas festas públicas que expõem com facilidade todas as pessoas, enquanto que as festas privadas, ela expõe as pessoas, mas além de ter o critério sanitário, acumula grupo de pessoas ainda, digamos assim, mais dividida, né? Ou seja, acumula menos, não expõe toda a população, ao risco. Professor, a questão do Bolsonaro que atacou Lula no TikTok e repetiu que o Brasil pode virar uma Venezuela. A sua opinião sobre esse tema? Primeiro, pode virar uma Venezuela. O Brasil não sofre embargo econômico. O Brasil não tem um inimigo americano fazendo... Sabe o que é embargo econômico? Embargo econômico é quando você proíbe venda de remédios do seu país para aquele país, venda de alimentos, e ainda existe uma ramificação política tentando derrubar o cara da Venezuela. O Brasil não tem nada disso. Estamos vivenciando a volta da fome, o desemprego e assim por diante. E tem um detalhe, e ainda criticando países como a China, que foi em 2021, tivemos a maior quantidade de exportação de produtos brasileiros, que gerou em torno de 89 bilhões de dólares. Então é natural que a Venezuela tenha problema. Agora o Brasil com um problema igual a Venezuela, como estamos vendo, isso ninguém viu no Brasil nesses últimos 20 anos. Mandar aqui abraço para o Jailton Arruda, também para o Williams de Lima, acompanhando a gente também. Professor, ainda sobre a questão do carnaval, o governador de São Paulo, João Dória, voltou a dizer que carnaval é decisão das prefeituras. Decisão das prefeituras, professor, o governo deveria orientar e suspender o carnaval, tanto no estado como orientar as prefeituras a suspenderem nos municípios? Primeiro, nós deveríamos ter um plano nacional de contingência para discutir o assunto com estados e municípios. Como nós não temos, não teria nenhum problema se o governador de estado se reunisse com os prefeitos do seu estado para chegar a um denominador comum. Transferir a responsabilidade única para os municípios é tentar tirar a sua responsabilidade funcional de chefe de estado. Inclusive, nesse ano, ou melhor, no ano passado, em novembro, o presidente Bolsonaro já declarou: por mim, Brasil não teria carnaval em 2022. Não, por ele não teria nem vacina. Por ele estava todo mundo morto tomando cloroquina. Aí é outra história, né? Fazer comparativo da ação do presidente da República com estados, com município, com a lógica sanitária, não tem sentido. Mas porque pro Bolsonaro, no quesito todo mundo carnaval, pegava, todo mundo morria e ficava, e salve-se quem puder. Professor, ele lavou as mãos, nem se preocupou. Como ele não se preocupou agora com as crianças. Imagina, eu sou chefe de Estado de uma nação e nem sequer entra em contato com a Pfizer para discutir preço, para fazer com que a coisa caminhe, sem criar protocolo. Então, por ele,
nem vacina existiria. Mas no quesito carnaval, o senhor acha que ele acertou nessa declaração? Por mim, Ele não teria veja, carnaval a em questão do 2022. Bolsonaro é que ele não tá Sobre o preocupado carnaval. com o carnaval em si. Ele estava preocupado em fazer política. Até porque se ele respeitasse a determinação sanitária que previu exatamente o isolamento social que ele foi contra. Agora veja a contradição. O cara foi contra o isolamento social, tá certo? Quando chega o carnaval, que começou uma abertura para melhorar a economia, o cara fica contra. Então a posição pessoal de Bolsonaro, ela não tem fundo inteligente para que possa servir de referência. Ela é simplesmente inconveniente. O Ellison está dizendo o seguinte: boa tarde a todos da Rádio Cultura, boa tarde. Se Bolsonaro não levou uma facada, pergunte ao professor que corte gigantesco é aquele na barriga dele. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Um crime, para se elucidar um crime, é preciso fazer um estudo científico. Primeiro, o rapazinho que esfacou ele, você teve alguma entrevista com ele? A mídia deu alguma entrevista com ele? Não. Nunca ele falou, não pôde falar nada. Segundo, sabe quantos advogados defenderam esse cara? Os seus maiores advogados mais caros do Brasil. Terceiro, esse cidadão fazia aula de tiro com o filho do presidente. Aquele cara pode pagar uma aula de tiro? Não pode. Então são indícios. Veja, eu estou me baseando como é comum na elucidação de um crime. Como as autoridades não viram o fato ocorrer, eles começam a fazer um estudo científico para chegar à conclusão. Eu, como tenho formação acadêmica em ciências sociais, tá certo? E fiz um curso na época, no tecnologia sobre biossegurança. Então, os sinais que apresentam aquele fato não me transferem a ideia de uma facada verdadeira. Eu acho que foi um ato político para melhorar as condições dele no sentido eleitoral. Mas isso o tempo vai dizer. A gente tem mais aqui, tem mensagens também, tem aqui algumas notícias, não é? Aqui, inclusive, do Folha de Pernambuco. O médico diz que o presidente está pronto para o trabalho. Aqui foi a publicação da Folha de Pernambuco, às 13 horas e 30 minutos. Há pouco tempo, então. Exatamente. Olha só, Teve uma coletiva quando o presidente estava lá no hospital, né? Para deixar o hospital, já para ir para o aeroporto, para voltar para Brasília. O médico deu essa declaração. Isso, agora que ele fará uma dieta especial. Veja, ele já está pronto para o trabalho em 3 dias ou 2 dias de internamento. Foi muito custo ou não? Por que outro método não poderia ter observado isso? Ora, se ele já está pronto para trabalhar, e eu espero que ele esteja pronto para trabalhar, e não para brincar de carrinho. Aí é outra história. O Nilson Gomes, da Coab 1, está dizendo o seguinte: boa tarde, professor. Reflita sobre essa situação, por favor. Já que os bolsonaristas questionam tanto a vacina, por que não acham, no mínimo, estranho o sigilo que Bolsonaro colocou no seu cartão de vacina? Se não tem o que esconder, por que colocar sigilo de 100 anos? Primeiro, essa contribuição é muito interessante, mas é preciso entender que antes de ele ser presidente, ele é militar. Sendo militar, ele foi obrigado a tomar vacina. Obrigado! Senão, ele não participaria de situações de carreira interna e nem tampouco estaria apto para o serviço militar. A contradição já começa aí, tá certo? Depois que ele é presidente, ele nega. Me diga, por que um presidente da República nega que tomou vacina? Por que esconder? Qual é o problema? Veja, é preciso entender que ele é um servidor público e que a vida privada dele cai de 70% a 80% quando ele assume uma chefia de Estado. E ele tem que ser referência. Não pode estar escondendo os fatos públicos. Mandar aqui um abraço para o Alexandre Mendonça, acompanhando a gente também aqui. Muito obrigado pela audiência. Tem também aqui o Newton Júnior, também acompanhando a gente pelo Facebook da Cultura. O Renato do Vassoural está dizendo: onde que tem condições de dentro de 3 anos um presidente deixar o país nessas condições? Isso é efeito dos governos passados. Mas veja, deixa eu te dizer uma coisa muito interessante nessa sua contribuição.
Quando alguém diz assim, professor, com 10 votos, eu jamais vou ganhar uma eleição. Lógico, com 10 votos você não ganha nem eleição, mas você pode fazer alguém perder. A outra ilustração, você não vai a um restaurante por causa do banheiro, mas poderá deixar de ir por causa dele. O que é que eu estou querendo dizer? 3 anos é suficiente para que o presidente da República já tivesse feito 2 ou 3 ações que estivesse beneficiando a nação brasileira. Mas ele não fez. E o que ele fez foi resultado do que já existia. Então não houve... Ora, quando você diz, foi resultado dos governos anteriores. Imagine como era antes de Lula e Dilma. Imagina como era antes, que não tinha SAMU, que não tinha UPA, que não tinha ProUni, que não tinha Enem, que não tinha empréstimos consignados, que não tinha Minha Casa Minha Vida, que não tinha Bolsa Família, que gerou o Auxílio Brasil. Então é absurdo. Um presidente da República com 15 ou 25 ministérios, com uma estrutura funcional na mão, você dá cronologicamente pouco tempo, mas as ferramentas que ele tem dá a condição sim de fazer alguma coisa. O Irã Correia pergunta, boa tarde, professor, o porquê de ser um médico oncologista? Olha, primeiro ele não é oncologista, sabe? É preciso, o doutor Macedo, ele não tem essa formação de oncologia. Mas ele tem uma formação específica para o que ele está tratando lá do presidente. Agora, só existe ele para tratar desse fato. Não tem outro médico no planeta para poder fazer alguma coisa. Altair do São João da Escócia, boa tarde a todos. Professor, os governos de Dilma e Lula governavam sem oposição, por isso que quebraram o Brasil, porque todos roubavam juntos, na opinião aqui do Altair, e a mídia corrupta era bem paga para ficar calada. Olha, parece que você morava em Marte, porque a mídia, a Veja e as grandes redes nacionais metiam pau em Lula e companhia. E não é de agora, não, é desde 1989. Então, quando quebrou o Brasil, quebrou como? Como é que você diz que quebrar? Me diga, o que é quebrar um país? É deixar 380 bilhões de reservas cambiais? É sair com aprovação de 87%? O que é quebrar o país? Então é preciso não só falar, acabar com esses achismos. Não é? Você pode até defender o governo, agora dizer que o país estava quebrado, não estava, pelo contrário, estava muito bem. Estava precisando melhorar, mas não estava como está. Mensagem aqui do Wellington Leobaldo, não sei se é Teobaldo, o Wellington Léo, do São João da Escócia. Veja a vacina como importante, porém não para crianças. Enquanto a briga para dar a vacina nas crianças, tem muito adulto sem tomar aí. É aí que está o problema. Olha, veja, eu acho que a vacina... Olha, deixa eu explicar uma coisa a vocês. O modelo de gestão brasileiro, no caso federal, municipal, estadual, eu não concordo. E esse modelo também eu tenho minhas restrições contra qualquer governo. Eu vejo uma visão diferenciada. Nós tivemos, desde 1988 até agora, nós temos 2 laboratórios de fabricação de vacinas para humanos. Nós temos 30 e poucos para vacinação para vacas e gado. Então, é raro. Então, o que é que eu defendo? O presidente da República hoje deveria estar lutando para que o Brasil tivesse construído mais 2, no mínimo 4, para que nós pudéssemos produzir vacina como estamos produzindo soro antiofídico e outras vacinas. Tá certo? Imediatamente se correria em busca de construir laboratório com essa finalidade e não ficar discutindo. E vacina para todo mundo, a vacina é um bem comum, é uma necessidade social porque é uma tragédia pandêmica e a responsabilidade é do mundo e não apenas de um só país. Então esse governo que está aí em nenhum momento foi discutir a necessidade da evolução da medicina no Brasil.
O Ministério da Saúde, por sua vez, não foi discutir a necessidade de construir novo laboratório, de ampliar a Anvisa, de começar a se preocupar com a saúde mental, a saúde financeira, a saúde social e a saúde ambiental, assim como a saúde política do Brasil. Esse é o problema, tá certo? Então esse governo falhou como nunca os outros falharam. E os outros precisam reconstruir e aprender a evitar as falhas que tiveram no passado. Não se admite mais que daqui para frente qualquer presidente da República não comece a construir mais laboratórios para a produção de vacina, porque nós vamos ter mais pandemias por aí. Não é novidade no planeta, não. Nós tivemos 5 principais pandemias no mundo. Nós tivemos a nossa primeira vacina em massa em 1927 contra a tuberculose. Então é preciso uma nova visão. E nessa nova visão vem uma preocupação científica e não uma preocupação eleitoreira. Professor, muito obrigado pelos comentários nesta quarta-feira. Boa tarde e até sexta. Até sexta-feira, André Santiago. Até sexta-feira, Dido Montenegro. Até sexta-feira, ouvintes do Cultura Informa. Forte abraço, professor. Muito obrigado pela participação.